Pai do Senhor para todos, boa noite. Estamos aqui com a graça de Deus para falar da palavra do Senhor. Queremos falar hoje para vocês a respeito de Mateus 8:22, que diz assim: Jesus replicou-lhes e disse: segue-me, deixa os mortos sepultarem seus mortos. É uma palavra assim que quando a gente escuta, a gente sente assim, fica assustado, né? Jesus dizendo para alguém e dizendo para ele: segue-me, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Para entender a resposta de Jesus ao homem que queria sepultar o próprio Pai antes de segui-lo, é preciso ler o contexto. Tem todo um contexto. Não é só eu pegar e dizer assim: Jesus disse, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Mas tem todo um contexto. O homem, ele queria seguir Jesus. Então, é preciso ler o contexto para entendermos melhor a palavra de Deus, na qual aparecem três classes de candidatos a ser discípulos do Senhor. Três classes de candidatos a ser discípulo de Jesus. Para ser discípulo, não podia colocar o Senhor em segundo lugar. E nem hoje. Nós, como discípulos do Senhor, nós não podemos deixar o Senhor em segundo lugar. O Senhor é prioridade nas nossas vidas. Mesmo que eu ame meu pai, que eu ame minha mãe, que eu ame meu irmão, que eu ame meu filho, que eu ame meu esposo, mas amarei a Deus sobre todas as coisas, né? Então eu preciso ter o amor, meu amor tem que estar no Senhor, porque se eu não tiver o amor do Senhor na minha vida, eu não posso ter amor por mais ninguém, porque primeiramente eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Então eu vou dar um exemplo para você, né? Hoje, eu quero dizer hoje, né? Aquele homem queria seguir Jesus, mas Jesus disse mas ele disse para o Senhor: Senhor, eu preciso enterrar o meu pai. Então, eu quero falar para você, vamos trazer nos nossos dias agora que estamos vivendo, um palhaço. Ele ganha a vida fazendo as pessoas sorrirem. Ele ganha a vida fazendo as pessoas sorrirem. E muitas das vezes, o palhaço, nem todas as vezes que ele te faz rir, ele está feliz. Ele está com tristeza no coração. Um palhaço, ele pode acabar de enterrar o filho nesse momento. Mas ele, quando chega de noite, ele tem que estar lá no circo, porque tem uma plateia enorme esperando ele. Uma pessoa humorista, uma pessoa que é artista, então ela vive da arte. E ela, com todo o sofrimento que ela está dentro, que aquele palhaço está dentro do coração dele, mas ele vai lá para aquele circo, ele chega lá naquele circo, e ele vai lá e faz as pessoas sorrirem. Mas dentro dele tem choro, tem lágrimas, tem sofrimento. Mas ele precisa, a profissão dele, fazer uma pessoa sorrir. Então, para a gente entender mais o texto, a gente precisa ler o contexto, que fica lá em Lucas 9:57. A gente vai ler lá Lucas 9, a gente vai ler o 57 até o 62. Ou então a gente vai parar no 60. Que diz assim, Jesus diz assim: boa noite, a paz do Senhor, Eunice Jesus. Então lá em Lucas diz assim: indo ele a caminho fora, alguém disse, seguir-te-ei para onde quer que fores.
no 57, no capítulo 8, versículo 57. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves dos céus, os ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então ele já estava dizendo, Jesus já estava dizendo que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Se quem quisesse seguir a Jesus, teria que viver a mesma vida que ele. Jesus não tinha o conforto que nós temos da nossa casa, de estarmos dentro da nossa casa, deitado na nossa cama, no conforto. Não sei qual é a cama que você tem. Tem gente que tem até colchão que dá massagem. Mas Jesus, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então ele disse que até as raposas têm os seus covis e as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E no 59 ele diz assim: a outro disse Jesus, esse já é o outro candidato, disse Jesus. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Mas Jesus insistiu e disse para ele: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vá e pregue o reino de Deus. Lá embaixo, no 61, diz assim: outro disse, que foram 3 candidatos, outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedidos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás. É hábito do reino de Deus. Então, esse segundo que a gente está falando, deixa os mortos sepultar, que Jesus diz, deixa os mortos sepultar os seus mortos, ele aqui, ele está dizendo para ele o seguinte, ele disse para ele assim, no 59, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Eu quero dizer para você que no momento de dor, no momento de sofrimento que as pessoas passam, é nesse momento que a pessoa está numa fragilidade, que o coração está mais aberto, mais receptível a receber uma palavra de consolo, uma palavra de Deus, alguma coisa que venha confortar e consolar o coração. Porque quando a gente está na nossa boa vida, às vezes a gente não quer escutar falar. Já vem falar, já toda hora falando a mesma coisa. Mas quando a gente está na dor, o nosso coração está mais receptivo. Então ele disse para esse homem, ele disse para ele simplesmente assim, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então, naquela oportunidade que ele estava ali, que aquele povo estava ali chorando, todo mundo chorando, porque ali já não estava mais o morto, porque só tinha um corpo ali, porque o espírito ele não está mais ali, mas tinham ali muitas pessoas. Então, Jesus disse, vá e prega o reino de Deus. Vá e prega o reino de Deus. Deixa os mortos, aqueles que estão ali vivendo naquele sofrimento, vá lá e prega a minha palavra, vá lá e prega, diz que para aqueles que ainda estão lá vivos, prega para eles, porque eles estão mortos nos seus delitos. Aquele homem quis seguir Jesus, então se ele quis seguir Jesus, ele disse para ele, então vá lá e prega o reino de Deus, prega a vida para aqueles que estão lá mortos nos seus delitos. Quantos estão lá mortos nos seus delitos, estão chorando claro que a gente chora. Não estou dizendo que você não tem que chorar. Claro que você tem que chorar. Mas é uma oportunidade que Jesus deu para aquele homem falar do amor dele. Você quer me seguir? Você quer ser meu discípulo? Então deixa os mortos lá enterrar os seus mortos. Mas vá e pregue o reino de Deus. No contexto aparecem 3 classes de candidato. Quer dizer,
O outro era confiante, cujo senhor sabe que ele está preocupado com o conforto material. Um dos candidatos estava preocupado com o conforto material. Porque Jesus, ele disse que ele não tinha lugar nem para reclinar a sua cabeça. Ele não tinha lugar nem para reclinar a sua cabeça. Então, o outro estava dedicado nas tarefas, nas responsabilidades lícitas, porém, colocar o Senhor em segundo plano. Porque primeiro ele, Senhor, eu vou seguir o Senhor, mas eu vou lá me despedir de fulano, de ciclano, de beltrano, depois então eu vou e sigo o Senhor. Mas quando o Senhor te chama, ele te chama, eu não tenho desculpa, eu não posso dizer para o Senhor, eu tenho que dizer para ele, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, porque ele estava para ser discípulo, ele não estava para morrer, ele estava para morrer nos seus delitos, morrer da criatura, da velha criatura, para ser uma nova criatura, para pregar o reino dos céus para as pessoas que estão ali precisando ouvir uma palavra. Mas para ele pregar, para ele seguir a Jesus, porque Jesus, ele andava por aí afora, e ele fazia a vontade do Pai, e ele foi. Então diz que aquele cuja senda da fé acaba sendo comprometido pelos laços familiares e preocupado e não estava preocupado com a ordem do Senhor, mas sim ele estava preocupado com os laços familiares. Talvez você ou alguém que está ouvindo essa palavra seja essa pessoa que tem vontade de seguir ao Senhor, tem vontade de abrir o coração para Jesus, mas está preocupado que vai aborrecer seu pai, vai aborrecer sua mãe, vai aborrecer a sua namorada, vai aborrecer alguém que está do seu lado, que vai dizer para você, mas você vai deixar a sua juventude, você vai deixar a sua vida para ir para uma igreja ou para ir para uma fé, para seguir a Jesus? Então, Jesus chama ele para pregar a vida no dia da morte do pai dele. Jesus diz para ele, vá e prega. Não pregar para o pai dele, mas para pregar para aquelas pessoas que estão ali naquele velório, naquela situação difícil. Aquelas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Ele diz, vá e prega o reino de Deus. Então, eu quero dizer para vocês, eu quero contar para vocês eram 3 filhos, eram até mais de 3, mas eu só estou conhecendo o nome de 2. Só estou me lembrando o nome de 2, porque foi logo assim que a gente se converteu. Tinham 2 jovens, um chamava Ney e o outro chamava Neemias. Eles eram 2 irmãos, e tinha mais uma irmã, e tinha mais um outro irmão, que eu não estou me recordando o nome agora. Então, a mãe deles, ela estava muito enferma, e ela veio a falecer. E eu não fui nesse enterro, mas meu esposo, ele foi, e ele estava novo convertido, e ele não entendeu nada, porque geralmente nos enterros que a gente ia, quando as pessoas não tinham temor do Senhor, nos enterros normais, que as pessoas não têm Jesus, não aceitaram ainda Jesus como Senhor e Salvador, o enterro é muito choro, muito grito, as pessoas desmaiam, as pessoas caem e gritam demais, é aquele sofrimento, é aquela dor. Mas quando nós perdemos alguém que já é um servo do Senhor, a gente pede para o Senhor, a gente sabe que o reino dos céus está garantido para aquela pessoa. A gente vai chorar, vai ficar triste, vai ficar muito tempo pensando naquela pessoa, a gente vai sentir muita falta, mas a gente vai entender que foi feita a vontade de Deus na vida daquela pessoa, porque aquela pessoa estava sofrendo, Deus preparou toda aquela família, preparou para poder tirar aquela pessoa do sofrimento, tirar todos aqueles que estavam
também naquele sofrimento junto com aquela pessoa. Então, esses dois irmãos, o Ney e Neemias, eles tocavam instrumento, tinha um que tocava saxofone, e tinha o Ney, ele tocava guitarra, ele louvava o Senhor. E meu esposo, quando ele chegou em casa, ele chegou maravilhado de ver como poderia estar acontecendo aquilo no momento de dor, no enterro, porque ali era um enterro. Como poderia estar acontecendo aquilo naquele momento, se aquelas pessoas estavam na dor, estavam no sofrimento? Como poderia elas se conformarem com aquilo tudo? E aquele rapaz, um tocava e o outro louvava o Senhor. E quando eles acabaram de louvar o Senhor, um dos irmãos pregou a palavra de Deus. Pregou e ainda fez o apelo na morte da mãe deles. Então, ele fez aquilo que Jesus falou para esse homem: deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Deixa as pessoas chorarem, deixa as pessoas que estão ali, que não estão entendendo, que todo mundo vai passar por essa vida, que vai um dia, vai ter que ir embora, vai sair dessa vida. Mas prega para aqueles que estão vivos ainda, porque muitos podem sair dessa vida sem salvação. E o Senhor, Ele não quer que eu e você parta dessa vida nós vamos ter uma vida eterna, ou com Deus ou sem Deus. Mas Ele quer que nós tenhamos uma vida eterna com Ele. Então Ele disse para ele: se você quer me seguir, então vá lá e prega. Prega. Ele fala claramente isso. Ele diz claramente isso para ele no versículo 50. Deixa eu ver aqui. Ele diz para ele assim, no versículo 60. Deixa os mortos, mas Jesus insistiu, mas deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então, Jesus está falando para mim e para você, porque todo momento é tempo de você pregar o reino do céu. Amém, Arthur. Deus abençoe sua vida. Boa noite. Então, Jesus estava dando uma oportunidade. Se você quer me seguir, se você quer ser meu discípulo, deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Apesar de ser o seu pai, que ser alguém muito importante para você, mas é importante para o Senhor. Todos nós somos importantes para o Senhor. Mas tu vá lá e prega o meu reino para aquele povo que está lá, para aquele povo que está lá chorando, para aquele povo que está lá sofrendo, para aquele povo que está lá e não conhece, que não conhece a minha palavra, que não conhece os meus ensinamentos. Vá lá e prega para aqueles que estão lá. Então, se foi essa a condição que Jesus disse para ele. Jesus não disse para ele que ele não chorasse pela morte do pai dele. Jesus não disse nada disso para ele. Claro que Jesus se compadece com a nossa tristeza. Mas ele quis usar aquela pessoa. Se tu queres me seguir, se tu queres ser meu discípulo, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Vá lá, porque muitos daqueles que estão lá estão mortos nos seus delitos, estão mortos nas suas vontades, estão fazendo as suas próprias vontades. Vá lá, que esse é o momento de você pregar o reino dos céus. E se você quer me seguir, então Jesus disse para ele. Então eu vejo que nessa hora as pessoas estão mais sensíveis e mais receptivas a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus. Que o Senhor seja sempre prioridade na minha vida, na sua vida, mesmo no momento de dor, que o Senhor não pode ser abandonado hora nenhum. Jesus nos chama a atenção
para botarmos a mão no arado, no versículo 61 e 62, que ele diz assim, ó, o outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedido dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então Jesus replicou e disse, olha, se quer me seguir, siga-me. Se você quer ser meu discípulo, siga-me. Não bota a mão no arado, não olha para trás. Siga em frente. Porque se você está na companhia do Senhor, você está na melhor companhia que você pode estar. É você estar na companhia do Senhor. Se você está seguindo o Senhor, você não está seguindo aquilo que as pessoas estão dizendo para você. Porque se você seguir aquilo que as pessoas estão dizendo para você, você pode olhar para trás, você não está botando a mão no arado. Mas quando você está seguindo o Senhor, você está botando a mão no arado. E aquele que bota a mão no arado e que olha para trás, não é apto a estar com o Senhor. Que você possa ter entendido essa palavra, que o Senhor... quando meu esposo, ele contou desses dois jovens, que no sepultamento da mãe deles, eles sabiam que ali só tinha aquele corpo, que a mãe deles não estava mais ali, porque o Senhor já tinha, o espírito dela não estava mais ali, o Senhor já tinha levado, ela já estava encaminhada para o Senhor. Eles ali só tinham que louvar e agradecer a Deus, porque eles estavam entregando o espírito da mãe dele para Deus, porque ali já não estava mais a mãe deles. Então, quando a gente está no Senhor, a gente perde alguém para o Senhor, a gente chora, a gente fica triste, porque a gente não vai ver mais. Mas a gente sabe que foi o Senhor que levou. E quando o Senhor leva, a gente tem confiança e sabe que o Senhor preparou morada para mim, para você e para cada um de nós. Então a palavra de Deus diz, deixa os mortos enterrarem os seus mortos, mas tu pregue o reino dos céus. Aproveita essa oportunidade, aproveita quando você estiver em família, aproveita quando você estiver lá no meio dos seus parentes, que você estiver lá, que não seja nesse momento, mas que seja no momento de festa, que está todo mundo brincando, que está todo mundo dançando, mas que ninguém quer saber da palavra de Deus. Que você possa ser um discípulo ali naquele lugar, que você possa ser um discípulo e que você possa falar do amor de Deus, porque tudo que o Senhor quer é que você e eu venhamos a pregar o reino dos céus aqui na terra, a tempo e fora de tempo. Então, que você fique com essa palavra, que o Senhor possa falar mais profundo no seu coração. Talvez você esteja num momento de tristeza, talvez você esteja num momento de muita angústia, de muita dor, mas o Senhor, Ele diz para você, nessa hora, tire essa tristeza e essa angústia do seu coração, porque é o Senhor dos Exércitos, Ele está segurando na sua mão, Ele está contigo nesse momento de dor. E ele é que nos capacita, e quando Ele nos chama, quando Ele nos convida, quando a gente quer seguir o Senhor, quando a gente bota a mão no arado, a gente não pode olhar para trás. E foi o que aconteceu. Quando Jesus disse para ele, deixa os mortos enterrarem os seus mortos, claro que Jesus sentiu a dor por ele, teve sentimento por ele, mas ele disse assim, aproveita a oportunidade e vá lá e pregue o reino dos céus. Pregue o reino dos céus. Então, que você não perca a oportunidade de falar do amor de Deus, seja numa festa, seja num velório, seja onde você esteja, na sua escola, seja no seu trabalho, seja em família, seja com as suas amigas, fale do amor de Deus, porque você está botando a mão no arado. E quando você bota a mão no arado, você não pode mais olhar para trás. Que você possa receber essa palavra do Senhor nessa noite, na tua vida. Eu quero orar por você. Talvez você que ouviu essa palavra agora possa estar sentindo uma dor de uma perda de alguém muito querido seu.
e que o Espírito Santo de Deus possa estar consolando o seu coração. Mas que nesse momento dessa perda, você possa lembrar que o Senhor, Ele está contigo, que o Espírito Santo de Deus, Ele está consolando o seu coração. Mas que o Senhor também quer te impulsionar a te dizer que Ele não te colocou nessa vida por um acaso. Ele te colocou nessa vida porque Ele tem planos na sua vida, planos de salvação. Ele tem planos que você seja um canal de bênção para que outras vidas possam ser salvas, no poder que há no nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero dizer para você